Até o início do século XX, as pessoas poderiam morrer por causa de uma simples lesão ou uma ferida. Se você pisasse em um prego ou acabasse se cortando, você teria problemas graves. Coisas que hoje resolvemos com facilidade, tomando um antibiótico. Até o início do século passado, provavelmente você teria que amputar o membro por causa dessa lesão. Infecções como pneumonia e tuberculose, e até feridas comuns podiam ser fatais, porque não havia medicamentos eficazes para combatê-las. Feridas, por exemplo, como cortes e arranhões, frequentemente levavam à amputação ou à morte devido a gangrena ou infecção generalizada, e cirurgias eram extremamente arriscadas por causa do risco de infecção pós-operatória. Porém, em 1928, um cientista escocês chamado Alexander Fleming descobriu algo que mudou a história da medicina e da humanidade: a penicilina. Alexander Fleming, nascido em 6 de agosto de 1881, em Darvel, na Escócia, foi um biólogo e médico. O filho mais novo de 8 filhos se formou em medicina em 1906 em Londres. Fleming serviu durante a Primeira Guerra Mundial, no Corpo de Médico da Marinha, vendo muitas mortes por infecção. Ao fim da guerra, foi nomeado professor de bacteriologia do Hospital St. Mary, mesmo hospital onde se formou. Em 1921, identificou e isolou o lisozima, uma enzima bacteriostática que impede o crescimento de bactérias. Como já foi dito antes, doenças comuns como pneumonia e meningite bacteriana matavam muitas pessoas, especialmente crianças e idosos, porque não havia antibióticos para controlar as bactérias. Mas outras coisas que olhamos como algo comum também eram um grande problema naquele período, como partos. Infecções pós-parto eram uma das principais causas de morte entre as mulheres, que por causa de falta de antibiótico, as infecções bacterianas não tinham tratamento. Na guerra, soldados morriam mais de infecções decorrentes de ferimentos do que diretamente dos ferimentos em si. Mas em 1928, enquanto Alexander Fleming lecionava e se dedicava a estudar uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, acabou notando que um fungo havia contaminado essa bactéria, e ao observar mais de perto, notou que as bactérias ao redor desse fungo haviam morrido. Existe a história de que Fleming descobriu isso de forma acidental, que ao sair de férias esqueceu seu material de estudo sobre a mesa, e ao retornar das férias, observou que suas culturas de bactérias estavam contaminadas pelo mofo. Esse fungo que Fleming observou era da espécie Penicillium notatum, e continha uma substância que tinha capacidade de matar os estafilococos. E Fleming batizou essa substância de penicilina. Ele publicou os resultados no British Journal of Experimental Pathology. A penicilina não parecia promissora ainda para ser aplicada em humanos por causa de sua instabilidade e potência. Mas anos mais tarde, alguns pesquisadores da Universidade de Oxford se interessaram pela possibilidade de produzir para fins terapêuticos. 10 anos depois da publicação da pesquisa de Fleming, Ernst Boris e Howard Florey conseguiram isolar a penicilina em estado de anidro, que quer dizer na ausência de umidade. O mundo estava na Segunda Guerra Mundial em 1940, quando a penicilina começou a ser fabricada em larga escala e acabou sendo usada na guerra, salvando milhões de vidas. Florey e Chain foram os responsáveis por desenvolver uma técnica de produção em massa do antibiótico. Com a importância da penicilina no mundo, levando a medicina a outro patamar, o reconhecimento de Fleming era iminente. Alexander se tornou uma figura mundialmente famosa. Graças a ele, o mundo entrou para a era dos antibióticos. Agora, uma simples infecção não é mais um bicho de 7 cabeças, possibilitando a cura de inúmeras infecções. Alexander foi eleito membro da Royal Society em 1943 e sagrado cavaleiro da coroa britânica um ano depois. Mas a maior premiação que Fleming poderia ganhar viria em 1945. Fleming, junto com Chain e Florey, receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina.
Com a penicilina, a expectativa de vida aumentou significativamente e o mundo entrou em uma nova era da medicina. Hoje, antibióticos são indispensáveis. Não conseguimos imaginar uma quantidade alta de mortes que nem acontecia até a metade do século passado por causa de infecções que hoje são facilmente tratadas. Alexander Fleming faleceu em 1955 em Londres, em decorrência de um ataque cardíaco. Porém, Fleming teve a oportunidade de acompanhar todas as repercussões de sua descoberta e a evolução do antibiótico na sociedade, como a cura para a tuberculose, por exemplo. Graças a cientistas como Alexander Fleming, que avançaram muito a ciência em todos os âmbitos, que hoje podemos levar uma qualidade de vida melhor e aumentar nossa expectativa de vida cada vez mais. Em resumo, a penicilina é um antibiótico revolucionário que transformou a medicina moderna, salvando incontáveis vidas e melhorando a qualidade de vida das pessoas.